Fala, builders! Beleza com vocês? Hoje eu vou falar um pouco das IAs verticais e como elas mudarão o futuro do empreendedorismo e como elas podem nos ajudar a criar negócios mais rápido e com menor custo. Beleza? Mas antes, como de praxe, não esqueça de se inscrever no canal e dar seu like para nos apoiar. Então, bora para a pauta. Bom, primeiramente aqui, né, eu vou falar a diferença. Qual a diferença de uma IA generalista para uma IA vertical? Então, basicamente, a IA generalista são as IAs que a gente já conhece hoje no nosso dia a dia, como o ChatGPT, o Claude, o Grok, o Gemini do Google, etc. Essas IAs elas são muito versáteis, né? E elas são capazes de realizar várias tarefas, só que com uma expertise ali limitada, né? Para o dia a dia ali, por isso nós chamamos ela de IAs mais generalistas, beleza? Agora, o que é uma IA vertical? IA vertical é quando você especializa e treina essa IA para tarefas específicas de uma determinada indústria. Então, por exemplo, eu estou falando aqui, eu posso treinar uma IA para analisar contratos jurídicos e me ajudar a ter um planejamento tributário melhor, por exemplo, para minha empresa. Ou eu posso especializar uma IA na área de saúde para poder otimizar processos, ser mais preventiva na análise de diagnósticos, etc. Na educação, a mesma coisa, no varejo, na criação de conteúdo, por exemplo, eu tenho um MicroSAS que ele ajuda criadores de conteúdo a escalarem a criação dos seus vídeos para suas redes sociais. Então, uma IA vertical é uma IA onde você especializa ela para uma determinada indústria ou nicho, né? E ela fica super boa naquele determinado assunto, né? Ou naquela determinada tarefa ou função que ela se propõe a executar. Beleza? Então, essa é a principal diferença aqui de uma IA generalista que nós conhecemos hoje para uma IA vertical, onde a gente de fato especializa ela em uma determinada indústria ou nicho, tá? Mas, como é que isso impacta nossos negócios, né? Como é que isso vai impactar o empreendedorismo daqui em diante, daqui para frente? Bom, basicamente, eu vou fazer um paralelo aqui da internet. A internet, quando ela surgiu, ela também mudou muito a forma como a gente se interage com outras pessoas e a forma como a gente cria negócios a partir dela, criar negócios online, com escala e tudo mais. Então, quando a internet surgiu, qual foi o impacto principal dela? Né? Ela reduziu o custo de distribuição. Hoje, o custo de distribuição na internet, por exemplo, para fazer um ads, cara, a partir de R$10 você consegue já divulgar o seu negócio. Antigamente você precisava divulgar, sei lá, em rádios, TV, jornais, revistas, etc. Isso tinha um custo muito maior, né, do que hoje que a gente tem com uma Meta Ads da vida, com Google Ads da vida. A gente pode distribuir nosso produto, né, divulgar nosso negócio de maneira muito mais efetiva e com um custo muito baixo. No caso das IAs verticais, ela vai reduzir o nosso custo de produção. Então, a produção ela tende a ser mais rápida e com menor preço, né, com menor custo. Vou falar um pouco mais para frente. Um exemplo aqui de redução, né? Então, o que eu falei, a propaganda online reduziu muito, né? Hoje aqui na internet. No caso da IA vertical, eu estou falando de design e desenvolvimento feito por IA, por exemplo. Ou, se não 100%, pelo menos boa parte do desenvolvimento do produto em si, a IA vai poder fazer para a gente. Ou seja, isso vai diminuir muito o nosso custo e o nosso tempo de entrega. Oportunidades que a internet nos trouxe. Diversas e-commerces vendendo online, saindo do físico, vindo para o online, as empresas vendendo no online. Plataformas como o Mercado Livre surgiram. Outros empregos como copywriter, gestor de tráfego. Então, abriu um mundo de oportunidades nova quando surgiu a internet e as plataformas que vieram operando em cima dela. No nosso caso aqui de A Vertical, a gente está falando que vai poder disruptar várias indústrias, né? Como eu falei anteriormente, como saúde, legal, que é jurídico, varejo, educação, finanças, etc. Então, eu vou conseguir fazer agentes, por exemplo, especialistas para cada uma dessas indústrias aqui, né? Então, a gente tem a oportunidade de disruptar ou de inovar ou melhorar processos dentro de cada uma dessas indústrias, tá? Outra coisa aqui também, que a internet nos trouxe, fazendo esse paralelo, foram as barreiras reduzidas, né? Então, a necessidade de ter menos mídia tradicional, como eu falei, né? E no caso da IA vertical, eu estou falando de uma necessidade de menos mão de obra. Então, a mão de obra, ela tende a ser menor ou mais barata. E o tempo para lançar, né? O que demorava antigamente alguns meses ou até anos, dependendo do negócio, hoje a gente está falando de semanas ou até dias para lançar um produto usando uma IA vertical. Beleza? Bom, o que isso nos traz, né? Isso vai capacitar com que o surgimento de novos empreendedores em áreas que hoje já são comuns para a gente, como, por exemplo, produtos físicos,
pessoas que trabalham com infoproduto, softwares, agências, ou até mesmo marketing de influência, né? Como citei aqui no caso da Podify AI, que é o meu micro SaaS que foca em escalar conteúdo em vídeo para criadores. Então isso aqui vai começar a surgir um mundo de novos empreendedores aqui, resolvendo problemas específicos de áreas que hoje são comuns para a gente, no nosso dia a dia. Perfeito? E aí, isso, consequentemente, vai trazer uma maior demanda por empreendedores. Por isso que isso vai mudar a forma como a gente cria negócio no futuro. Por quê? Por que eu estou falando isso? A gente tem aqui 5 pilares que vão fazer com que a demanda por empreendedores eles aumentem e não diminuam. Começando aqui com o primeiro pilar, que seria com o advento das IAs verticais, a gente tende a ter menos vagas de qualidade no mercado de trabalho. O que quer dizer isso? Por exemplo, quanto mais a gente começa a automatizar tarefas em empregos, né, a gente vai ter, naturalmente, uma redução de oportunidades de empregos de boa qualidade, especialmente para pessoas que são júniors. Né? Não estou falando que a empresa não vai ter ninguém, não vai deixar de existir pessoas trabalhando por uma determinada empresa, mas que a tendência é diminuir o número de profissões ou determinadas tarefas que algumas profissões executam, ela é muito grande, principalmente para pessoas júniores, onde a barreira de entrada vai ser muito mais alta. Pessoas sêniores ainda vão precisar para talvez fazer orquestração, trabalhar mais a estratégia, conectar todas essas ferramentas, etc. Mas pessoas júniores e até plenos ali, muito provavelmente vão ter mais dificuldade para arranjar trabalho de qualidade ou que paguem um valor bom para a função que eles estão executando, porque teria uma IA ou um agente ou alguma coisa ali que vai estar executando aquilo de forma mais eficiente e 24/7, né? Então, isso aqui vai fazer, consequentemente, essas pessoas a ter uma propensão maior para empreender em determinado nicho. Outra coisa aqui é o custo, né? Dependendo da área, se for um negócio físico, por exemplo, o custo ele tende a ser mais elevado do que um negócio online. Mas com essa tendência de IAs verticais, os custos eles tendem a diminuir. Por quê? Porque, como eu falei, a automação de tarefas, a necessidade de contratar um profissional, por exemplo, de design, de copywriter, de fotografia, de desenvolvimento, ela tende a diminuir, ou até não precisar, dependendo do que a IA consegue realizar. Isso diminui também os custos de produção, né? Se eu vou ter mais coisas sendo automatizadas, o meu custo de produção diminui, consequentemente, o meu investimento inicial que eu preciso para colocar um negócio de pé também diminui. Ou seja, com os custos para empreender sendo cada vez menores, a tendência é que mais pessoas comecem a empreender, porque a barreira de entrada ela vai ficar menor para o start inicial, né? Não precisando de investimento, por exemplo, ou pegar empréstimo e coisas do gênero, tá? O terceiro ponto aqui sobre o menor tempo para lançar o produto. Então, como eu vou ter o menor custo inicial, porque eu vou ter várias tarefas automatizadas, eu também vou, consequentemente, o impacto disso no desenvolvimento do produto também vai ser menor. Então, hoje, o que eu consigo, o que eu faço em 6 ou 3 meses, um produto online, por exemplo, que demoraria, eu posso fazer até em um mês ou até em semanas. Hoje, com várias ferramentas aí, no code, né, que você não precisa saber programar de fato para desenvolver, ou não precisa saber de design para criar um layout e tal, as ferramentas fazem isso para você de forma automática, usando IA, o seu tempo de entrega diminui muito. Pessoas que lançam produtos ou protótipos para validar em questão de dias, né, final de semana, né? Então, isso está ficando cada vez menor esse tempo de lançamento do produto. E, consequentemente, isso diminui o risco do empreendedor. Por quê? Eu posso validar várias ideias simultaneamente ou várias ideias num curto espaço de tempo. Ou seja, a chance de eu acertar um produto, ela fica muito maior. Eu posso testar, sei lá, num ano, por exemplo, testar 12 produtos diferentes ou 12 tipos de negócios diferentes. Desses 12, talvez um vai dar certo e eu vou conseguir escalar aquilo e ganhar dinheiro com esse negócio. Então perceba que o risco para empreender ficou cada vez menor, com a barreira de entrada também de custo menor. Eu tendo a ter mais pessoas se propondo a tentar empreender, pelo menos por um espaço de tempo, né? Certo? Então isso aqui vai ajudar muito no lançamento de novos produtos no mercado. Um quarto pilar aqui seria as mudanças rápidas que existem na sociedade. Então, com as IAs verticais, elas vão impulsionar as mudanças na sociedade, né? De fato. Por exemplo, pegar o comparativo aqui com a internet. Quando a internet surgiu, ao longo das últimas décadas, foram se criando, ela foi reformulando várias indústrias. Por exemplo, o Instagram, o TikTok, o WhatsApp, o YouTube, todas essas plataformas, hoje as pessoas
vendem através dela, elas criam negócio através dela, elas criam audiência, elas escalam o seu negócio, o seu produto através dessas plataformas. Hoje tem diversos exemplos de pequenos empreendedores, né, que usam o WhatsApp, por exemplo, para vender produto, né? É simplesmente o WhatsApp ali, entra em contato com a pessoa compra, manda foto do produto, preço e paga até pelo próprio WhatsApp. Então, isso foi uma mudança que a internet trouxe em várias indústrias, né? Essas mudanças também tendem a acontecer com a chegada das IAs verticais também, né? E com o aumento delas, né? Então, e com essas mudanças, elas criam novas oportunidades. E para novas oportunidades, você vai precisar de novas necessidades. Então, isso vai trazer muitas oportunidades para quem está olhando para isso. E hoje, as empresas que foram criadas, que existem hoje, que foram construídas para o mundo antigo, né, entre aspas, elas vão ter que se adaptar. Então, isso nos traz mais oportunidades e, com oportunidades, eu vou ter a necessidade de novas soluções. Que aí vem para o meu último ponto aqui, que é, eu vou ter novos problemas, como eu mencionei, e para novos problemas, eu vou precisar de novas soluções. E com a adoção da IA vertical, muitas empresas vão ter desafio de acompanhar, por exemplo, a concorrência. Quem conseguir adotar muito mais rápido essas novas tecnologias, por exemplo, vão vender mais, vão crescer mais. Então as empresas vão ter que se adaptar com isso. Ou até profissões, como eu falei, empregos tradicionais, eles vão deixar de existir. Então vão ter pessoas que vão estar perdendo emprego. E aí outras oportunidades, obviamente, tendem a surgir com o surgimento dessas novas tecnologias. E com isso, a gente tem a oportunidade de criar novas soluções inovadoras e isso vai abrir a porta para novos empreendedores. Ou seja, a demanda de empreendedores, ela só para o futuro, daqui para frente, né, ela tende a cada vez mais aumentar e não diminuir, por todos esses fatores que eu falei. Beleza? E qual que é a conclusão disso, né? Bom, a conclusão é o empreendedorismo será, no futuro, acessível para quase todas as pessoas, independente de formação formal ou não. E as IAs verticais, elas vão democratizar a criação de negócios, permitindo inovação rápida e, principalmente, de baixo custo. Isso é muito importante para a gente conseguir escalar negócios novos daqui para frente. E aí você fala, beleza, Roger, entendi que a IA vertical é uma mudança, a gente precisa estar antenado para seguir nisso e olhar a oportunidade de negócio. Mas como eu começo, né? Por onde eu começo? Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês verem que eu fiz sobre a teoria do botão exportar, onde ela vai de encontro com essa tese aqui das IA verticais, onde você pode encontrar oportunidades de nicho para fazer uma IA vertical e elas vêem um problema específico muito bem e a partir daí você escalar isso para criar um ecossistema, tá? Então não deixe de ver esse vídeo aqui. Até a próxima. Valeu, tchau!